Olá malta, bem-vindos uma vez mais ao canal. No episódio de hoje vamos falar sobre os compostos de azoto. Vai ser um vídeo complexo, longo e por isso vou fazê-lo num formato um bocadinho diferente dos episódios passados. Desde já, subscrevam o canal, deixem o like, mandem aí um beijinho para a prima nos comentários que ela certamente verá. Lança aí o genérico. Malta, antes de mais, quero deixar bem claro que azoto e nitrogênio são exatamente a mesma coisa, representados na tabela periódica pela letra N. Quando ouvem falar de ciclo de nitrato ou ciclo de azoto, é efetivamente a mesma coisa. Para veres este vídeo, há uma coisa que deves dominar, ou pelo menos saber que existe, que é o ciclo de azoto ou o ciclo de nitrogênio. Se estás na aquariofilia e ainda não leste nada sobre isto, então recomendo que o faças. Escreve no Google ciclo de azoto e vais rapidamente perceber do que é que se trata, porque se estás na aquariofilia e não sabes disto, se calhar não tenho muito boas notícias para ti. Relativamente aos compostos de azoto, dentro do aquário são 4. Amónio, amónia, nitritos e nitratos. E hoje vamos falar sobre todos eles e também vamos testá-los. Em relação à simbologia química, estão representados respectivamente por NH4, NH3, NO2 e NO3. Fazer menção que estes compostos de azoto estão intrinsecamente relacionados com o ciclo de azoto e por isso formam-se numa lógica sequencial, ou seja, através de um ciclo, iniciando o ciclo no amónio e terminando o ciclo no nitrato. Eu vou falar um bocadinho sobre cada um deles e vou seguir precisamente esta ordem, ok? Vamos falar sobre o amónio, a amónia, os nitritos e os nitratos por fim. O amónio, ou NH4, é um dos primeiros compostos de azoto a entrar no aquário e ele forma-se através da respiração dos peixes ou através da decomposição de algumas proteínas alimentares ou decomposição de alguns elementos que se degradam. O amónio é menos letal do que a amónia e quando o pH do aquário é superior a 6, este amónio transforma-se automaticamente em amónia. Ainda assim, por não ser tão letal, não o queremos obviamente em concentrações altas, uma vez que dificulta a excreção dos nossos peixes e nós queremos obviamente peixes saudáveis. Relativamente à amónia, esta sim, representada pela fórmula química NH3, é altamente tóxica em concentrações superiores a 0,02 ppm, ou seja, é efetivamente muito letal. Como não a queremos no aquário, existem basicamente 3 formas de nos livrarmos dela. A primeira é através de trocas de água parciais. A segunda é através de produtos que neutralizam este composto e a terceira é através da nitrificação. Esta nitrificação leva-nos ao terceiro composto, ao nitrato. Ou seja, existe dentro do nosso aquário, mais concretamente dentro do nosso filtro, existem bactérias nitrificantes ou formam-se bactérias nitrificantes aeróbias que precisam de O2 para sobreviverem, ou seja, precisam de oxigênio, e estas bactérias o que fazem é transformarem a amónia em nitritos, portanto transformam NH4 em NO3. O nitrito é mais tolerável pelos peixes, ainda assim em grandes concentrações, faz com que estes não consigam transportar oxigênio para as células, causando um processo de asfixia e levando à sua morte. Por isso, não queremos isso. Por não querermos nitritos em concentrações elevadas dentro do aquário, surge novamente a pergunta: então como é que nós nos livramos deles? Uma vez mais, através de 3 métodos. O primeiro método são as trocas de água parciais, ou seja, trocando a água podemos retirar ou remover a grande concentração de nitritos que temos dentro do aquário. A segunda opção é através de produtos químicos que neutralizam os nitritos e a terceira opção é, uma vez mais, através da nitrificação. Como resultado da nitrificação, conseguimos passar de nitritos para nitratos. As bactérias responsáveis pela nitrificação do nitrito para o nitrato são diferentes das bactérias responsáveis pela nitrificação do amónio para nitritos, no entanto, existem, uma vez mais, dentro do nosso filtro. O fim da cadeia de azoto termina nos nitratos e os nitratos acabam por ser tolerados pelos nossos peixes em concentrações efetivamente maiores, entre 50 a 200 ppm, e além disso,
o nitrato tem uma vantagem. É um macronutriente que é fonte essencial à sobrevivência das plantas. Por isso, quem tem aquários plantados como eu, vê no nitrato efetivamente uma vantagem muito grande. Ainda assim, malta, como é lógico, nós não queremos que os nitratos subam acima dos 200 ppm, como eu estava a dizer, ainda que 50 para cima já é substancial e, portanto, terminando o ciclo de azoto e o nitrato não se transforma em mais coisa nenhuma, perguntam como é que nós nos livramos dos nitratos. Então, aqui podemos livrar-nos de 3 formas possíveis. A primeira é através das trocas de água semanais, portanto, ao trocarmos a água, estarmos a repor a concentração de nitratos. A segunda opção é através da desnitrificação. Existem algumas bactérias não aeróbias, mas anaeróbias, que não necessitam de oxigênio, que transformam o NO3 em H2O e CO2. Normalmente estas bactérias existem a profundidades de substrato superiores a 20 cm, ok? A terceira opção é através do consumo das plantas. Por ser um macronutriente essencial à nutrição das plantas, as plantas obviamente absorvem-no. Por isso é que quando normalmente estamos a trabalhar em aquascaping, temos até a necessidade de adicionar nitratos através de fertilização líquida ou através de fertilização sólida, através de cápsulas, que certamente já ouviram falar. O que quer isto dizer? Quer dizer que o consumo de nitratos é superior à sua produção, ou seja, o ciclo de azoto que está a ser formado dentro do aquário não tem a capacidade de produzir os nitratos necessários para a absorção das plantas. Portanto, temos um consumo maior que a produção. Quando a produção é maior que o consumo, ou em aquários sem plantas, ou em aquários que têm uma taxa de produção de nitratos bastante elevada, tem muitos peixes, tem muita matéria orgânica, então aqui sim utilizamos maioritariamente as trocas de água para remover estes compostos. E sobre teoria, é isto. Agora, era a altura em que nós passaríamos para os testes, mas por serem 3 testes, eu não vou fazer o que normalmente faço, ok? Portanto, neste momento já vão estar a começar a ver imagens de eu a realizar os testes. Eu vou realizar os testes off-camera e no fim explico e vamos interpretar os resultados em conjunto. É importante dizer que estes testes são diferentes dos testes que nós realizamos do pH, do GH e do KH. Diferentes porquê? Porque são mais complexos. Enquanto que no pH, KH e GH nós utilizamos apenas um reagente, como vocês podem ver aqui em cima da mesa, aqui vamos utilizar 3 reagentes para o amónio, 2 reagentes para os nitritos e 3 reagentes para os nitratos. Basicamente é quase tudo a mesma coisa, portanto vamos encher novamente a proveta com água e vamos adicionar X gotas de um reagente, X gotas de outro reagente e X gotas do terceiro reagente, quando são 3. Aqui também a diferença é que, enquanto que os testes anteriores, através do número de gotas, nós sabíamos qual era a concentração, aqui vamos ter que olhar para a nossa tabela de amostras e fazer a comparação. Além disso, o teste não é imediato. Depois da sua realização, temos que esperar 5 minutos até termos o resultado concreto. Por isso, malta, vamos passar para a interpretação dos testes. Até já! 10 minutos depois já aqui estamos, 5 minutos para preparar os testes e outros 5 minutos para esperar pelo resultado. O que é que nós temos aqui em cima da mesa? Teste de amónio, teste de nitrito e teste de nitrato. Porquê é que eu digo teste de amónio e não teste de amónia? Porque, em boa verdade, isto é um teste de amónio e, através de uma tabela de comparação de pH, conseguimos calcular qual é a amónia. Por isso, se o resultado aqui fosse diferente de 0, que eu já estou a ver que não é, o que nós iríamos fazer era pegar no teste de pH, compararmos o pH nesta tabela que temos aqui, e vermos que nível de amónia é que nós tínhamos. Estando a 0, está tudo bem. Eu sei que se calhar aí na câmera, eu estou a ver aqui no visor, parece verde, mas não, ok? O que é que nós devemos fazer sempre? Olhar de cima e comparar as cores. E olhando de cima, efetivamente, é amarelo. Olhar de cima, tenham é cuidado, ok? Porque isto tudo são produtos à base de cloro e cloramidas e não sei o quê. E sente-se efetivamente o cheiro, já estou a ficar aqui com a garganta arranhada. Depois passamos ao teste de nitrito, que está também amarelo e, portanto, 0 mg por litro de nitrito.
significa então que todas as bactérias nitrificantes estão aqui a trabalhar. E não preciso de estar a utilizar nem produtos químicos, nem TPAs para me livrar deles. E depois, o teste de nitrato, temos que virar aqui a folhinha e vemos que é também 0. Ou seja, o que é que significa aqui? Significa que, efetivamente, eu estou a ter um consumo de nitratos extremamente alto comparativamente com aquela que é a sua produção. Porquê? Porque eles nem aparecem em testes. O que é recomendado nestes casos? Fertilizar, ok? E, efetivamente, eu hoje ainda não fertilizei. O que é que a Green Aqua nos diz? A Green Aqua diz-nos que o que nós devemos fazer é fertilizar o aquário de uma forma a que no dia seguinte nós consigamos fazer uma medição e ainda existam alguns restícios de fertilizante. Em termos de números, o que eles apontam é algures, depois da fertilização, algures entre 10 ppm e 50 ppm de nitrato. Portanto, neste caso, o que eu deveria fazer era fertilizar e daqui a uma horinha ou duas medir os níveis de nitrato novamente para ver se a dose que eu estou a fertilizar é correta. De qualquer das formas, como eu fertilizo através de all-in-one, ou seja, utilizo uma fertilização simples no sentido em que é apenas um líquido com todos os nutrientes lá misturados, ou se fosse aumentar a dosagem por causa do nitrito, iria também estar a aumentar a dosagem de fosfatos, de ferros e por aí fora. Ok, malta? Antes de terminarmos, gostaria de vos mostrar as tabelas de toxicidade do nitrito que não vos mostrei. Basicamente, aqui no livro de instruções temos também todas as informações. Por isso, quando temos concentrações de 1 ppm de nitrito, começa a ser nocivo e, efetivamente, é tóxico aos 5 ppm de nitritos. Por isso, malta, tenham atenção a estes valores para não terem atrocidades dentro do aquário. E é isto relativamente a testes, mas antes de terminarmos gostaria de vos passar algumas informações que considero importantes. Sobre o quê? Sobre a parte de compostos químicos ou de produtos químicos que eu referi há bocadinho como solução para eliminar estes componentes que muitas vezes acontecem da forma mais indesejada possível. Como sabem, a Cera apoia esta série e é através dela que nos possibilita aqui a realização destes testes. E a Cera também enviou aqui alguns produtos que representam efetivamente no mercado estes produtos químicos que neutralizam quer a amónia, quer os nitritos. Fazer a menção de que eu vou mostrar os produtos da Cera. De qualquer das formas, nas lojas, nos mercados, existem outras marcas com estes produtos, ok? São produtos já antigos na aquariofilia. É certo que com o evoluir dos anos as fórmulas foram melhorando, como em tudo. De qualquer das formas, são produtos que já se utilizam há vários anos. Relativamente à amónia, portanto, o que nós temos aqui da Cera é o Cera Aquatan, que é um acondicionador de água que elimina amónia e amónio. Além disso, elimina também metais pesados como o cloro, ok? É muito comum vermos isto. Falar em cloro. É muito comum nos acondicionadores de água termos eliminador de cloro também. Porquê? Porque com muitas vezes a rapidez das trocas de água vamos buscar água diretamente da companhia ou água da rede e esta água em algumas regiões do país tem o cloro presente. Por isso é que nestes produtos, nestes acondicionadores, é muito normal vermos a junção do amónio, da amónia e de metais pesados. Relativamente à diminuição dos nitritos, aqui temos sempre duas alternativas. A alternativa número 1 é eliminar os nitritos de vez porque estão elevados no aquário e aí podemos utilizar, por exemplo, o Nitrite Minus, que é um produto que elimina rapidamente a concentração de nitritos, ou então, se quisermos promover uma ação mais rápida das bactérias do nosso aquário, utilizamos o Cera Bionitrivec, que nada mais são do que bactérias nitrificantes que vão então alojar-se dentro do filtro e permitir que a nitrificação aconteça. Isto aqui pode ser utilizado para arranque de aquários, como também pode ser utilizado depois das TPAs ou depois das limpezas do filtro, onde normalmente destruímos parte da coluna de bactérias nitrificantes. Ainda que, claro, se nós limparmos o filtro como deve de ser, não vamos estar a causar nenhum pânico dentro do nosso aquário. Porquê? Porque as bactérias, na sua grande maioria, estão alojadas nas mídia. E malta, lavem as mídia com água do aquário, por favor, está bem? Sem produtos químicos, sem nada, só
água do aquário. E bom, malta, terminamos por hoje. Espero que tenham gostado. Espero que a prima, entretanto, já tenha mandado beijinhos de volta. Subscrevam o canal, deem o like e fiquem atentos para os próximos episódios, porque a partir de agora, então, a coisa vai ficar um bocadinho mais complexa, porque vamos entrar, não numa componente de parâmetros de água, mas sim numa componente de nutrientes, que no caso dos aquários plantados é algo de extrema importância. Fiquem bem, malta. Até à próxima. Alguma dúvida, deixem na caixa de comentários. Tchau, tchau.